Bom dia. Queria agradecer ao senador Cristóvão Buarque e toda a comissão pelo convite. A Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas tem 40 anos. É uma associação sem fins lucrativos que tem uma única missão. A missão da ABAD é fazer prevenção por meio dos encontros, dos fóruns, dos eventos que ela promove, chamando especialistas do mundo todo, do Brasil, e também as experiências nacionais para apresentar em seus eventos. Essa é a função da ABAD. A ABAD não financia pesquisa, a ABAD não oferece tratamento, a ABAD, enfim, é só uma associação que recebe, sim, alguns apoios, principalmente dos seus associados, para que faça esses eventos de debate. Essa é a missão da ABAD. Tem 40 anos aqui no Brasil. Bem, na verdade, a ABAD foi a primeira associação, em 89, que, preocupada com as questões do álcool, entregou para o governo brasileiro um programa de prevenção ao uso de álcool. Nós estamos falando da década de 80. E porque isso é a parte mais importante de toda essa história, a prevenção, né? Eu acho que falar da maconha não é diferente de falar do álcool, no sentido de que nós temos que pensar a política como um todo e que começa pela prevenção. E essa é a missão da ABAD. E aí, o que eu preparei, bem, na verdade, eu já vou poder passar muita coisa para frente, porque os colegas já trouxeram os estudos, mas para que a gente entenda a maconha por meio das suas múltiplas dimensões, que é entender o ser humano, né, bem da verdade, um ser biológico, psicossocial, espiritual, e que em algum momento da sua história vai encontrar com algum tipo de droga, qualquer droga, né? Nós temos que olhar o ser humano assim, e assim temos que pensar a política. E dentro da política temos que pensar se a droga deve ou não ser legalizada, se a droga tem que ser restrita. Os países desenvolvidos hoje têm avançado na restrição das drogas legais, já que uma droga legal tem o impacto que tem, como sabemos nós aqui no Brasil, o álcool e o tabaco. E mesmo os medicamentos prescritos, como lembrou o professor Aníbal, né? Falou bem dos medicamentos que nós mesmos, os médicos, né? Eu sou médica de formação, temos aí no Brasil, e muitas vezes são muito mais prescritos do que poderiam ser. Eu gostaria de declarar também meus conflitos de interesses. Eu sou funcionária pública, né? Sou professora afiliada da Unifesp, coordeno um projeto de políticas para álcool e tabaco no município do interior do estado de São Paulo, um município de 12 mil habitantes, que é um município que pode trazer para que a gente discuta o que é melhor para o Brasil em termos de políticas, já que as diretrizes são federais, mas cada município, cada região brasileira tem a sua cara e merece a sua política, assim como cada droga tem que ter a sua política, porque elas são todas diferentes entre si. Então, eu trabalho naquele município, a 500 quilômetros de São Paulo, que é o município de Tarumã. Coordeno um projeto em escola também e nunca recebi nenhum prolabore, nenhum financiamento de nenhuma indústria, nem farmacêutica, nem a indústria das bebidas, nem a indústria do tabaco. Eu sou funcionária pública até hoje, trabalho para o SUS, sou médica, psiquiatra. Bom, eu achei que valia a pena, já que eu falo da maconha com as suas múltiplas faces, que eu trouxesse as diretrizes de uma política, né? Porque aí nós vamos depois pensar a nossa para a maconha no Brasil, né? O que cabe no Brasil em relação à maconha? Olhando para o álcool, olhando para o tabaco e olhando para as outras drogas que temos aí, que é o nosso menu, né? Podemos escolher entre várias drogas. Primeiro, eu acho que é uma questão que todo mundo já falou, que não existe ser humano sem droga, né? A gente está aí a história, o professor já trouxe também. E a maconha acompanha a história da humanidade desde 6.000 anos antes de Cristo. Eu fiz até um resuminho histórico que eu também vou poder pular. Mas dizer que nós temos que se ver com drogas o tempo todo. Se não vem da natureza, o ser humano produz.
os nossos medicamentos, né? E estamos nós aqui estudando quais são os canabinoides que nós podemos usar dentro da nossa farmacopeia, que sirvam, sim, como medicamentos, que muitos têm mostrado um direcionamento, merecendo mais estudos, amostras maiores, metodologia mais rígida para proteger o ser humano. Quando a gente fala de metodologia de pesquisa, é para proteger a humanidade dos efeitos adversos que todas as substâncias têm. Ah, bom, se elas têm demais, elas são proscritas, elas serão abandonadas, porque não poderão ser usadas. Né? A heroína é um exemplo disso. Né? A heroína foi sintetizada para nos ajudar, para ser um potente analgésico muito mais que a morfina. E foi abandonada, porque causou malefício, destruição e causa até hoje nos países envolvidos. Né? Portanto, as drogas não são boas nem más. E olhar para a droga desse ponto de vista, não vilanizar a droga, é conseguir contextualizar a droga e achar a melhor estratégia para o seu manejo. Só que essas nossas drogas são, sim, substâncias diferentes, peculiares, essas que falamos agora. Né? Estamos falando de drogas que agem no sistema mesolímbico cortical, que o Dr. Marcos falou, que alteram a capacidade de decidir, que alteram a motivação, que alteram a visão da realidade, que altera o nosso senso de sobreviver, de se proteger. Bom, parece que, já que é o lugar que faz com que a gente lute, sobreviva, é o lugar mais importante do cérebro. Aí que essas drogas agem. Nós não estamos falando de aspirina, não estamos falando de amoxicilina, estamos falando de substâncias que são bastante poderosas, que merecem ser muito estudadas, sim. Bom, e tirar essa vilanização da droga, né? Que eu acho que isso, para tomar decisão sobre qual a melhor política, é muito importante. Bom, já falei do perfil farmacológico, né? E mais do que isso, né? Cada um de nós é um ser totalmente peculiar, diferente, que responde às mesmas doses de droga de forma diferente. Portanto, não dá para generalizar mesmo. A gente vai ter que olhar com lupa esse efeito das substâncias. E aí as pesquisas que vão nos dizer. As pesquisas vão nos ajudar a saber se é o canabidiol, se é o THC, o que pega mais na droga. É só pesquisando, porque é errática a ação da droga em cada um de nós. É peculiar, é individual. E aí falar dessas drogas é falar que também elas impactam o nosso entorno, né? Falar que impactam o nosso entorno, até aí nós estamos contando com a maior parte de adultos, né, que estão no nosso entorno, como aqui nessa sala. Mas quando nós vamos falar de cérebro, de criança e adolescente, aí a situação fica mais grave para que a gente pense qual é a melhor política para uma droga. Né? Puxa vida, mas as drogas legais estão aí. E, pois é, parece que se a gente olhar para os países desenvolvidos, nós vamos aprender que nós temos que cuidar melhor das drogas legais. Que se isso for observado, nós vamos diminuir o impacto para todas as outras drogas. Porque as drogas legais, porta de entrada, totalmente demonstrado, né? Totalmente demonstrado, acessível, ninguém regula droga legal, não é o governo que consegue regular uma droga legal, é a indústria que regula uma droga legal, infelizmente, no nosso país. E aí, quem sabe, olhando para isso, a gente aprenda como cuidar de uma droga, se nós decidirmos que vamos legalizar, que vamos proibir, o que nós vamos fazer. Bom, já falei que política para a droga tem que ser especial para cada uma, né? E eu acho que a gente aprendeu mais a partir do final do século passado. Então, pensar que nós estamos engatinhando na questão desse tipo de droga, drogas que são especiais, diferentes, nós estamos engatinhando para pensar uma política. Engatinhando, conhecimento sobre elas, conhecimento aprofundado, áreas do cérebro onde elas agem, diferentes entre si, nós temos desde o início desse século, final do século passado. Então, nós temos que ser cautelosos, cuidadosos, olhar todos os capítulos da política, o capítulo
que vai proteger o adolescente, que vai proteger a criança, que vai proteger a grávida, que se usar droga durante a gestação, qualquer uma delas vai ter impacto no feto, sim, na formação do cérebro do feto, que é onde essas drogas têm tropismo, tem um caminho fácil. E receptores, como falou o professor Aníbal, desde os dinossauros, dos animais mais primitivos, que comiam essas plantas e transferiram esses receptores para a espécie humana. Nós estamos falando de evolução. Nós estamos falando de planta, de assimilação de substância, de ter que ter um encaixe como chave na fechadura para essas substâncias, que, infelizmente, esse encaixe é no cérebro, que é o presidente do corpo, que manda na nossa história desde que a gente veio ao planeta. Então, drogas ultra especiais. O Marco já falou da dependência. A dependência é uma doença crônica do cérebro, eu não preciso falar mais, e nem preciso falar quanto custa tratar um dependente, né? Porque a família sabe quanto custa. O governo paga uma parte, mas quem paga a maior parte é a família, né? Então, custa bastante para a família tratar um dependente. Uma doença gravíssima. E aí nós estamos também, quando falamos dessa política que a gente quer olhar melhor, né? Qual é o caminho do Brasil em relação à maconha, temos que olhar para o impacto para aqueles 10% de dependentes, como o álcool, né? Nós temos 10% de dependentes do álcool, em média, no mundo e no Brasil também, de 8% a 10%. A indústria do álcool fatura muito dinheiro e paga para o governo pouquinho dinheiro. E esse pouquinho dinheiro não vai para o tratamento dos dependentes. Para vocês terem uma ideia, o custo, e esse estudo não é brasileiro, né? Nós carecemos desse tipo de investimento, né? Qual é o custo de uma droga para o país. Aliás, esse estudo deveria anteceder qualquer política de legalização, de proibição, não importa. Qual é o custo de legalizar a droga tal? Vamos olhar nos países que têm a droga legalizada, vamos aprender com eles, vamos trazer para cá. Porque o álcool custa em torno de 200 bilhões de dólares para os americanos. E o que eles arrecadam de imposto é 10% disso, que não paga o custo que é o impacto do álcool na sociedade. E não estou falando de dependência, não, estou falando acidente, violência, estou falando todas as repercussões de uma droga legal, ou de qualquer droga. Não estou falando de droga legal, estou falando de droga em geral. O impacto não é só no indivíduo, né? Nós estamos falando de acidente, de impacto na criança, no feto, e por aí vai. Então, a menor parte cuida dessa história. E talvez esse estudo antecedesse a nossa decisão de qual é a melhor política, olhando para uma nova droga, né, que a gente quer debater e legalizar. Eu acho que tem uma parte da política moderna que tem que ser a geopolítica das drogas. A gente precisa conversar com os vizinhos, com os países produtores, para pensar uma política de drogas para o Brasil, qualquer que seja a política. Não dá para fazer uma política fechadinho na nossa concha. É necessário que a gente entenda onde estamos e qual é o nosso continente, quais são nossos vizinhos, para pensar, por exemplo, uma política relacionada ao uso da cocaína, ou a cocaína em si. Como é que é essa política que nós queremos pensar? Se nós temos os 3 maiores produtores de cocaína como nossos vizinhos. Então, para pensar uma política, tem que saber tudo isso, né? Tem que se relacionar, né? Tem que conversar. Uma outra questão que eu acho da política moderna que não tinha antigamente, né, porque a política precisa ser modernizada, assim como a lei e todo o conhecimento que nós temos. Tem que modernizar. À medida que eu aprendo mais sobre a planta, eu tenho que introduzir dentro dessa política, eu tenho que contextualizar, né? Então, lei tem que ser atualizada, senão ela caduca. E eu acho que os países desenvolvidos têm nos dito que a gente precisa fazer uma reforma do sistema de justiça também, que a gente precisa olhar para os indivíduos que são presos cometendo crimes e estão sob efeito de drogas e cuidar deles.
Porque, senão, o sistema carcerário vira uma porta giratória. O indivíduo entra e sai, volta a cometer o mesmo crime e usa o mesmo tipo de droga adoecido que também alguns podem estar. Então, eu acho que política moderna tem que avançar. Não adianta querer fazer política da década de 60. Eu sou da década de 60. E na década de 60, a maconha era usada como parte de um movimento de contracultura. Eu fiz parte desse movimento de contracultura. E ela tinha uma história, ela tinha um lugar, ela tinha uma potência, ela fazia com que os indivíduos se desinibissem e pudessem dizer a sua opressão, a sua angústia. Os tempos mudaram. E se a gente usar a mesma ideia da minha época, é lógico que a gente não vai avançar. A gente precisa atualizar a política. Bom, e as outras questões que também fazem parte de uma política moderna e fazem parte desse balanço. Pensar qualquer política mais flexível significa ter um monte de regras. Um monte de regras, porque políticas flexíveis demandam controle. Senão, nós vamos ter uma anarquia, nós vamos ter uma perda da visão, da avaliação do fenômeno. Então, não adianta, o Marcos deu o exemplo do exemplo sueco, enfim. Lá é o lugar que tem mais regra. E é uma política flexível, né? Considerada pelo mundo como uma política flexível, né? Enfim, eu acho que nós estamos nesse momento de rascunhar a nossa política, né? Sem preconceito e olhando para todos esses aspectos que são fundamentais. Bom, a BEAD, pensando, como eu disse para vocês, a BEAD tem 40 anos, né? Então ela já acompanhou isso de perto, né? E recomenda algumas questões para o Brasil. A primeira questão é que a gente precisa fazer prevenção. Chega de falar sem... Nós já temos os melhores tratamentos disponíveis para quando o indivíduo está dependente. A dependência é uma doença tratável e, se a gente tratar com boas práticas, a gente recupera 60% dos dependentes, como qualquer doença crônica. Diabetes, hipertensão e por aí vai. Então, nós já sabemos tratar o dependente com as melhores práticas disponíveis. Tratar de qualquer jeito não dá, precisa atualizar o SUS, sem a menor dúvida, e temos os caminhos. O que precisa fazer antes de a gente pensar numa política nova para uma droga nova que a gente quer revisitar? Prevenção. Está faltando prevenção nesse país. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, e cada um de nós veio trazer um pouco da nossa contribuição, né, e é esse o lugar, o debate, é preciso passar para a sociedade, e acho muito importante que o senador está promovendo esses debates. Isso está na internet e vai ser divulgado para que todo mundo escute tudo o que nós temos para dizer. Todos nós, porque todos vão perguntar também. Então, a prevenção começa assim, porque depois os nossos levantamentos vão dizer para a gente o que o brasileiro quer. E o brasileiro acabou de falar, em 2012, que ele não quer que legalize outra droga. Ele disse isso. Será que é isso mesmo? Tá bom, ele falou isso numa primeira pergunta, numa primeira investigação epidemiológica brasileira. 75% falou que não quer legalizar a maconha. Vamos perguntar de novo? Vamos ver o que ele está pensando depois de receber todas as informações que nós estamos dando? Vamos respeitar o que o brasileiro está querendo? E vamos lutar também, vamos lutar por ele, lógico. Vamos lutar pela maioria dos brasileiros, né? A gente fez também um trabalho que foi muito bacana, que eu não sei se todo mundo conhece, que é esse projeto Diretrizes, que é como o SUS deveria incorporar o melhor tratamento disponível para aqueles indivíduos que não sabiam do potencial das drogas, dessas que nós estamos falando, e se tornaram dependentes. Nós temos já um trabalho bem importante que o SUS precisa aplicar. Então, essa é uma política que precisa ser negociada para valer, né? Já que a gente já sabe, como eu disse, como é que trata melhor o nosso dependente. Isso precisa estar garantido, isso é direito humano, prevenção e o melhor tratamento. E, do meu ponto de vista, revisitar a política. Infelizmente, a política, eu participei
do debate que começou em 2003, 2002, 2003, 2004, e a Política Nacional de Drogas, sobre drogas, foi promulgada em 2005, eu andei o Brasil inteiro coordenando grupos de discussão, eu e vários profissionais da área. Isso foi patrocinado pela Secretaria Nacional Antidrogas, pelo governo brasileiro, para saber o que cada região pensava da política brasileira. Uma política de 2005, é lógico que precisa ser revisitada. Passaram-se 10 anos. Né? Então, isso é olhar para o fenômeno de novo e debater. Debater outra vez, pensar de novo o que a gente vai fazer, já que a gente tem milhões de outros remédios, a gente pode ter remédios que causam dependência também, com efeitos adversos, e que nós vamos ter que colocar nos nossos registros. A gente já tem vários. E se nós decidirmos por pesquisas nacionais, ligadas às universidades, que serão as prescritoras desses medicamentos derivados da maconha, que esses medicamentos trarão benefícios para algumas doenças, nós teremos que controlar esse consumo, sim, sem a menor dúvida, e isso vai ter que estar dentro da política. Política de benzodiazepínico, de sedativo, que é uma das drogas mais prescritas no Brasil e que causa muita dependência. Síndrome de abstinência de um calmante, ela é mais difícil de manejar do que a síndrome de abstinência do álcool. E está aí no Brasil, nós precisamos de uma política para benzodiazepínico. Nós precisamos de uma política para o tabaco, que precisa ser revisitada, que está desatualizada também. Bom, mas se nós decidirmos que nós vamos incluir mais uma droga legal, nós vamos ter que ter uma política com diversas regras, porque nós não estamos falando de um produto qualquer. Nós estamos falando de uma planta que tem 80 canabinoides até agora descritos, que sabemos pouco e que poucos são os estudos. E se nós que decidirmos isso, nós vamos ter que ter essa responsabilidade compartilhada e cuidar desse fenômeno na sociedade. Bom, essa linha do tempo, senador, eu vou pular, eu acho que os colegas já disseram, sistema canabinoide também. A partir desses remédios, nós aprendemos, a partir da planta, a gente aprendeu o que a planta faz aguda e cronicamente. Já temos, professor Aníbal, vários estudos. Olha a nossa plantinha aqui, com os seus 80 canabinoides. 80. E para todas essas coisas aqui estão sendo testadas, várias funções. Não é o demônio. Não é o demônio, mas nós temos que ter calma, ponderação e responsabilidade compartilhada, porque não estamos falando de um produto qualquer. Então, ela tem propriedades medicinais, mas por diversos componentes que ainda precisam ser estudados. Nós estudamos aqui no Brasil, fizemos vários estudos lá na Unifesp. Professor Carline, professor Antônio Zuardi era aluno do professor Carline à época, participou das pesquisas, para dar uma olhada nesses produtos, nesses componentes da cannabis. E encontraram evidências que essa pesquisa precisava se aprofundar. Não adianta a gente achar que medicamento que serviu para 12 pessoas serve para a humanidade. Não é assim. O professor Aníbal já falou, mas nós temos competência nas nossas universidades para estudos com amostras maiores, estudos multicêntricos, que fale da maconha no Brasil e que mostre para o que nós vamos utilizar ou não vamos utilizar. É uma decisão que todos vão participar, né? Compartilhar. Nós estamos aqui, né? Bom, aí eu trouxe todos os estudos, eu vou deixar todos disponíveis, como o professor mostrou, e eu só vou para os efeitos crônicos, professor, que o senhor deixou para mim um pedacinho, né? Então, já falou da epilepsia, já falou como antipsicótico, estudos de caso, e aí eu vou... eu fiz uma escadinha aí para a gente dar uma olhadinha no nível de evidência, né? Então, o nível de evidência está melhorando para epilepsia e psicose, como o professor mostrou, mas não é suficiente. E para todas essas outras
doenças ou distúrbios, o nível de evidência ainda falta. Mas a gente tem condição de fazer. Nós temos várias universidades interessadas, vários pesquisadores que podem coordenar as pesquisas e se situarem como prescritores para casos graves, que as terapêuticas não funcionaram até agora e que vão precisar usar os medicamentos sem a menor dúvida, né? Então, eu acho que muita coisa aí tem para fazer. Os estudos mais modernos, né, 2013 e 2014, mostrando o local onde todos os componentes da maconha agem, né? Então, uma série de estudos muito interessantes, ainda nem publicados, né? Mostrando o que mais nós temos aí pela frente em relação às ações e os efeitos da maconha e todos os seus componentes. Já sabemos que quanto mais cedo, maior o impacto, né? Então vamos ter que proteger crianças e adolescentes e grávidas, né? Não tem como. Regras da política. Vamos ter que proteger crianças, adolescentes e grávidas, né? E isso por quê? Porque os estudos mostram já a alteração do cérebro. E aí já estamos subindo a nossa amostra, professor, quase 60 usuários, né, mostrando a alteração precoce aí do cérebro. Os desfechos com uso crônico, que eu acho que isso eu posso contribuir, fazendo um pouquinho essa diferença, também com segmentos muito longos, segmentos de 15, 10 anos, comparando séries de jovens que não usaram com aqueles que usaram, a partir da infância. São séries realizadas na Nova Zelândia, na Austrália, e esse é o último estudo, é o mais moderno, acho que eu só vou passar esse, mostrando que nessas séries, além do impacto acadêmico e impacto laboral, né, e em função desse uso crônico, efeitos do uso crônico, nós temos aqui o aumento da taxa da dependência, o uso de outras drogas e, pasmem, inclusive tentativas de suicídio por usuários crônicos. Lógico que vulneráveis, indivíduos que têm a sua vulnerabilidade, que já trazem consigo e que a droga, infelizmente, vai atuar na vulnerabilidade do indivíduo. E não tem como evitar isso, isso é imprevisível. Se nós usarmos aspirina e tivermos uma vulnerabilidade gástrica, a aspirina vai furar o estômago. Isso é uso de qualquer droga no ser humano, é a imprevisibilidade do impacto. E, no caso aí, um acompanhamento de longo prazo mostrando 17 anos, né, são cortes de estudos longitudinais, né? Então, o uso crônico provoca diversas alterações, inclusive diminuição no QI, né? Também é um estudo... diminuição de 10 pontos no QI, infelizmente por uso crônico, né? A gente não gostaria de ter esse efeito, mas acontece, né? Que é esse último estudo, né? Esse estudo é de 2012. É um estudo em adultos, né? Então, independentes, né? Avaliados em vários momentos, mostrando aí a redução do QI. Bom, eu vou falar só mais umas duas coisinhas, se o senador me permitir. Tá bom. Dizer que nos países que têm políticas mais flexíveis, a dependência aumentou no efeito agudo e depois estabilizou. Né? São ondas de drogas. Quando você legaliza a droga, o primeiro impacto é do aumento, e aí a gente vai ter aumento do consumo, vai ter aumento das consequências, e depois a droga sofre uma estabilização. Isso para todas as drogas, né? E, lógico, aí a gente vai ter os efeitos crônicos que eu também já passei. Estudo sueco eu vou passar para frente, falar da potência da droga, que não é mais a mesma, lá de 1960, né? Nós estamos falando de drogas mais potentes e efeitos mais importantes também, né? Um estudo novo também mostrando esse impacto, né? Dizer que o Brasil saiu em 2011 de 7% de consumo no ano na população adulta e hoje ele está entre adolescentes em 8,3%. Né? Então, nós já temos, por conta daquela diminuição da percepção de risco, um aumento do consumo e é esperado. Não tem problema, é esperado. Se você
debate mais, os jovens têm mais curiosidade, eles vão achar que faz menos mal. Se nós estamos falando em uso, propriedades medicinais da planta, nos seus diversos componentes, é verdade que eles vão achar que pode usar, que não faz mal. O jovem pensa assim. Bom, mas aí está o impacto. Eles estão usando mais cedo, numa taxa bem mais alta, né? E nós vamos ter que cuidar deles. E isso nos preocupa, né? Maconha na emergência, um outro fenômeno, e maconha no trânsito, né? Nos estados que legalizaram a droga, né? Concorrendo com o álcool na promoção de acidentes de trânsito, porque por conta dos locais que a maconha age no cérebro, que é um local também que altera coordenação motora, reflexo, percepção do veículo que está à sua frente, tanto quanto o álcool. O álcool muito mais. O álcool é uma droga legal, né, no Brasil, e é lógico que ele vai encabeçar os nossos relatórios de violência, principalmente violência no trânsito. Acho que a gente tinha que aprender com as drogas legais, né? Acho que a gente não tem que repetir essa história. Já falei do custo. Aqui é a indústria da droga legal, tendo como alvo criança e adolescente, não adulto, que pode escolher o que quer usar. Adulto escolhe o que quer usar e assume as consequências. Criança e adolescente são os personagens mais influenciáveis do planeta, e aí os próximos produtos, caso a gente venha a legalizar a droga. Bom, a BEAD, além de recomendar tudo que já recomendou, que se revisite a política, ela apoia que se debata bastante e quer participar, sim, da discussão sobre regulamentação, que eu acho que a BEAD tem o que contribuir. Muito obrigada pelo respeito, pela atenção.